Marina acreditava ter construído o casamento perfeito, uma casa harmoniosa, um marido dedicado e um jardim que florescia junto com suas esperanças. Mas quando Isadora, a nova paisagista, entra em suas vidas, algo começa a mudar. Sob o perfume das flores e o brilho do sol, nasce um desejo proibido que ameaça destruir tudo o que parecia sólido. Entre raízes, mentiras e paixões ocultas, amor e traição se entrelaçam como eras no muro do coração. Inscreva-se no canal, curta e comente. A casa de Marina e Júlio era um verdadeiro refúgio no alto de uma colina tranquila. Cercada por árvores frondosas, janelas amplas e uma varanda com vista para o pôr do sol, representava à primeira vista o cenário ideal de um casamento estável. Depois de 12 anos juntos, os dois construíram uma vida confortável, repleta de rotinas e acordos silenciosos. Mas havia algo invisível naquela paisagem idílica. O desgaste das pequenas coisas, o peso das ausências disfarçadas de ocupações e os silêncios prolongados que não eram mais paz, mas distância. Foi numa manhã qualquer, em meio ao aroma do café fresco e ao som dos jornais sendo folheados, que Marina comentou: "Pensei em finalmente fazer aquele jardim dos fundos, lembra? A gente sempre adiou." Júlio, de camisa social e relógio no pulso, levantou os olhos rapidamente. "Claro, ótima ideia. Pode cuidar disso. Você sempre teve bom gosto." E assim, como um sopro leve, a decisão foi tomada. Marina fez algumas pesquisas, pediu indicações e, em menos de uma semana, agendou uma visita com uma paisagista muito recomendada, Isadora Martins. No dia da visita, Júlio chegou em casa mais cedo do que o habitual. Havia esquecido o tablet com arquivos importantes e precisava resgatá-lo antes de uma reunião online. Quando estacionou o carro e atravessou o corredor lateral em direção ao escritório, ouviu vozes nos fundos. Curioso, desviou o caminho e foi até o jardim. Foi ali que viu Isadora pela primeira vez. Ela usava um macacão jeans leve, botas de borracha e um chapéu de palha jogado de lado. Tinha a pele dourada pelo sol, cabelos castanhos presos em um coque mal feito e um jeito despojado e confiante. Estava ajoelhada na grama, analisando o solo com as mãos enluvadas. Ao vê-lo, levantou-se e sorriu com naturalidade. "Você deve ser o Júlio", disse ela, estendendo a mão suja de terra. Júlio hesitou por um segundo, depois sorriu de volta, apertando-lhe a mão com leveza. "Sim, sou eu. E você deve ser a especialista que vai salvar o nosso jardim. Vou tentar." "Pelo menos", respondeu ela rindo. A conversa que seguiu foi breve, mas algo ali, naquele primeiro encontro, despertou em Júlio uma faísca. Era algo que ele não sentia há tempos, curiosidade genuína. Isadora falava com paixão sobre plantas, design natural, harmonia de cores e texturas. Seus olhos brilhavam e seus gestos acompanhavam cada palavra como se ela mesma fosse parte daquele jardim que ainda nem existia. Nos dias que se seguiram, Isadora voltou várias vezes. Às vezes sozinha, outras com uma pequena equipe. Marina a recebia, oferecia café, discutia ideias e eventualmente deixava à vontade para trabalhar. Júlio, por sua vez, começou a fazer questão de chegar mais cedo em casa. Dizia a si mesmo que era apenas interesse pelo projeto, mas cada minuto ali com Isadora parecia um convite ao desconhecido. Em uma dessas tardes, ele a encontrou regando os arbustos recém-plantados. A luz do entardecer iluminava seu rosto suado, e havia terra sob suas unhas, mas ela nunca parecera tão bonita. "Está ficando incrível", disse ele, aproximando-se. "Obrigada. Mas o crédito é da natureza. Eu só dou uma ajudinha", brincou. "Você parece amar o que faz." "Amo. Trabalhar com vida me faz sentir viva também." "E você, Júlio? O que faz você se sentir vivo?" A pergunta ficou suspensa no ar. Ele não soube responder. Ou não quis. Isadora percebeu o silêncio e desviou o olhar. "Desculpe. Falei demais." "Não. É uma boa pergunta. E talvez por isso seja tão difícil de responder."
A conversa foi interrompida por Marina, que chegou com suco e petiscos. O momento se dissipou, mas ficou marcado em ambos como o primeiro toque invisível de algo que poderia e inevitavelmente iria crescer. Naquela noite, enquanto Marina dormia ao seu lado, Júlio ficou acordado, encarando o teto. Havia algo dentro dele germinando, silencioso e lento, como a raiz de uma planta ainda oculta sob a terra. E ele sabia que, uma vez despertado, aquilo não poderia mais ser ignorado. O jardim começava a ganhar forma. Canteiros simétricos se formavam nas laterais. Pedras decorativas serpenteavam entre plantas exóticas e bancos de madeira apareciam como convites ao descanso. Cada detalhe revelava o cuidado de Isadora, sua habilidade em transformar terra bruta em paisagem viva e harmônica. Marina se encantava com o progresso. Fotografava cada etapa, planejava jantares ao ar livre e já imaginava noites regadas a vinho sob o céu estrelado. Ela não percebia, porém, o quanto Júlio estava cada vez mais presente e, ao mesmo tempo, ausente. "Vai almoçar em casa hoje?" perguntou ela certa manhã, ainda de camisola, enquanto passava manteiga no pão. "Não sei. Depende das reuniões. Mas acho que sim", respondeu ele, sem desviar os olhos do celular. Ela o observou por um instante em silêncio. Havia dias em que sentia que conversavam como colegas de trabalho. Cordiais, gentis, porém distantes. Júlio estava ali, mas era como se seu espírito pairasse em outro lugar ou em outra direção. Naquela tarde, Marina saiu para resolver pendências no centro da cidade. Isadora chegou por volta das 3, com as mãos ocupadas por mudas florais e um projeto revisado. "Júlio, coincidentemente, resolveu trabalhar de casa. Achei que você estaria no escritório", disse ela ao encontrá-lo na varanda. "E perder esse espetáculo de jardim?", respondeu ele sorrindo. Isadora colocou as mudas sobre a mesa e tirou as luvas. Estava suada, com os cabelos levemente presos por uma fita escura, e usava um macacão leve que revelava as curvas com discrição. Júlio ofereceu-lhe água gelada e ela aceitou com um sorriso tímido. "Posso mostrar o que pensei para o canto dos fundos?" "Aquele espaço com sombra", disse ela. "Claro, vamos lá." Caminharam até os fundos, onde Isadora abria o projeto em papel vegetal. Apontava ideias com entusiasmo, sugeria plantas rasteiras e trepadeiras floridas. Júlio ouvia, mas havia deixado de prestar atenção nos detalhes técnicos havia minutos. Seus olhos vagavam entre os lábios dela, o brilho dos olhos, os gestos intensos. Uma força silenciosa o puxava cada vez mais para perto. "Você sempre teve esse dom com a natureza?" perguntou ele, tentando soar casual. "Desde criança. Sempre preferi brincar com terra do que com bonecas. Meu pai achava estranho, mas minha mãe dizia que era um sinal de conexão com o mundo. E é mesmo? Você tem uma energia diferente." Isadora o encarou, surpresa pela intensidade do comentário. O ar ficou mais denso. "Obrigada", murmurou ela. "Mas não sei se devo agradecer ou fugir." Júlio riu, num tom baixo, quase embaraçado. "Desculpa." "Foi estranho?" "Um pouco, mas honesto." Houve um silêncio entre os dois, longo, carregado, até que o som de um carro se aproximando quebrou o momento. Marina havia voltado. Isadora rapidamente recolheu os papéis e seguiu até o portão lateral. Júlio ficou parado, observando-a desaparecer. Seu coração acelerava. Havia algo errado naquela sensação. E ainda assim era viciante. Nos dias seguintes, Júlio tentou se afastar. Voltou a trabalhar no escritório. Limitou-se a acenos formais, quando encontrava Isadora. Mas bastava ouvir sua voz ou o som de suas botas no cascalho para que tudo voltasse à tona. Era como estar diante de uma chama que não queimava, mas aquecia. Um perigo silencioso. Na sexta-feira, Marina teve uma reunião que se estenderia até a noite. Avisou por mensagem e pediu que Júlio não se preocupasse com o jantar. Era a brecha perfeita que o universo, ou seu desejo, parecia conspirar para oferecer. Isadora apareceu pouco depois das 5,
como combinado, para fazer os retoques finais antes da entrega do projeto. Vestia uma blusa de linho clara e calça jeans, o rosto corado pelo sol. Está tudo praticamente pronto, disse ela. Só vim garantir que as luzes do caminho estejam funcionando. Você pode me ajudar? Júlio hesitou. Sabia que deveria dizer não, mas em vez disso assentiu. Claro, vamos testar isso. Caminharam juntos ao longo da trilha iluminada, testando lâmpadas de solo, verificando conexões. À medida que a noite caía, a luz suave destacava o verde do jardim e criava um clima quase mágico. Está perfeito, disse ele. Você acha? Tenho certeza. Esse jardim é como se tivesse saído de um sonho. Isadora sorriu, mas seu olhar hesitava entre gratidão e receio. Júlio, começou ela parando de caminhar. Ele se virou para ela. O silêncio ao redor era absoluto. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. A gente precisa tomar cuidado. Você é casado, e eu respeito isso. Respeito ela, eu sei. Disse ele com voz baixa. Mas tem algo acontecendo entre nós. E fingir que não existe não vai impedir. Ela deu um passo para trás, nervosa. Não vai. Mas ceder a isso pode destruir muita coisa. Você já pensou nisso? Já, todo dia. Mas também penso em você. Quando você sorri, quando fala das plantas com aquele brilho nos olhos, quando seus dedos tocam a terra com tanta paixão. Isadora fechou os olhos. Respirou fundo. Isso é errado, talvez, mas é real. E antes que pudesse refletir, Júlio deu um passo à frente e tocou o rosto dela. Foi um gesto lento, cuidadoso, como quem toca algo sagrado. Ela não se afastou. Seus olhos se abriram lentamente e se encontraram com os dele. O beijo aconteceu ali, entre as luzes tênues do jardim e o aroma de lavanda e terra molhada. Um beijo contido, tenso, carregado de culpa e desejo. Quando se afastaram, Isadora estava trêmula. Eu preciso ir, disse ela, quase sem voz. Me desculpa. Ela balançou a cabeça negativamente, já caminhando em direção ao portão lateral. Não se desculpe, só... Pense bem, Júlio, porque esse jardim lindo pode virar um campo de ruínas se a gente não souber onde pisa. E então se foi. Júlio ficou ali, sozinho, com o coração batendo em descompasso e os pensamentos em colapso. Na varanda da casa, as luzes ainda estavam acesas. Lá dentro, a esposa que o amava planejava finais de semana felizes, sem imaginar que entre flores e raízes algo já começava a apodrecer. O sábado amanheceu com céu limpo e o aroma suave do jardim recém-reformado. A brisa entrava pelas janelas abertas, misturando-se ao cheiro de café fresco e pão na chapa. Marina, animada com a finalização do jardim, trajava um vestido leve de algodão e sorria como há tempos não fazia. Ela queria tirar o máximo de proveito daquele momento. Planejar um almoço ao ar livre, chamar alguns amigos, celebrar o que considerava uma nova fase do casal. «Júlio, olha isso!» disse ela, abrindo a porta de vidro que dava para os fundos. «Está tão lindo!» A Isadora superou qualquer expectativa. Ele se aproximou lentamente. Ainda sentia os lábios arderem pelo beijo da noite anterior. O coração disparava toda vez que ouvia o nome de Isadora. E agora, ali, diante de Marina, doce, dedicada, tão cheia de amor, ele se sentia miserável. «Está incrível mesmo», respondeu com um sorriso disfarçado. Marina o olhou, inclinando a cabeça. «Tá tudo bem com você?» «Tá diferente. Só cansado. Dormi mal», mentiu ele. Ela assentiu, embora desconfiada. Passou os dedos de leve no braço dele, com um gesto de carinho. «Vai descansar um pouco então. Eu cuido do almoço». Júlio observou a esposa se afastar, sentindo o estômago apertar. Aquilo não era apenas culpa, era medo. Medo de ter cruzado uma linha da qual não conseguiria voltar. Mais tarde, Marina o chamou para almoçar na área externa. A mesa estava posta com capricho. Guardanapos floridos, louça branca, flores recém-colhidas em um pequeno arranjo central.
Júlio, por um instante, viu ali a vida que haviam construído e que até poucos dias atrás acreditava ser suficiente. Pensei em chamarmos alguns amigos para inaugurar o jardim. Que tal? Pode ser, disse ele, distraído. Marina soltou os talheres e o encarou, agora com mais firmeza. Júlio, você vai me dizer o que está acontecendo? Está estranho desde ontem. Ele engoliu seco. Pensou em falar, pensou em confessar, mas as palavras se prenderam à garganta. É só cansaço mesmo, Marina. Nada demais. Ela suspirou, recostando-se na cadeira. Às vezes parece que você está longe, mesmo estando aqui do meu lado. Sinto falta da gente. Júlio abaixou o olhar. Marina não merecia aquilo. Ela era boa. E talvez fosse justamente essa bondade que o fizesse se afastar. Porque estar com Isadora o fazia se sentir vivo de novo, intenso, impulsivo. Como nos tempos em que não havia rotina, nem compromissos, nem zonas de conforto. Na segunda-feira, Isadora não apareceu. Marina estranhou, pois havia combinado que ela faria uma última visita para verificar a irrigação automática. Engraçado. Ela não costuma faltar. Vou ligar para saber se aconteceu algo, disse. Julio, que ouvia da sala, foi até a cozinha com pressa. Melhor não. Deixa que eu ligo. Posso resolver isso com ela, se preferir. Marina o encarou por um segundo. Algo em sua expressão soou protetor demais, mas ela assentiu. Mais tarde, Marina não dormiu naquela noite. Depois de ler a mensagem no celular de Júlio, sentiu-se como se houvesse caído em um buraco fundo, escuro e silencioso. Cada batida do coração parecia ecoar no peito com dor. Por um momento quis se enganar, pensar que era um mal-entendido, que talvez houvesse uma explicação, mas não. A intuição que antes sussurrava agora gritava. Havia outra mulher, e pior, ela sabia quem era, Isadora, a mesma mulher que ela admirava, que confiara para transformar o jardim da casa, que convidara para tomar café com quem rira, com quem dividira ideias e segredos femininos. A traição era dupla. Partia de quem dormia ao seu lado todas as noites e de quem andava com as mãos na terra do seu quintal. Na manhã seguinte, Júlio acordou e encontrou a casa vazia. A mesa do café posta pela metade, um pão começado, o café ainda quente na garrafa térmica. Achou estranho, mas não suspeitou de nada. No meio da manhã, Marina retornou. Vinha do salão de beleza com os cabelos soltos e um vestido azul marinho que ele adorava. Entrou, deixou a bolsa sobre a cadeira e olhou para ele com um olhar calmo. Calmo demais. A gente precisa conversar. Júlio se sentou no sofá confuso, nervoso. Claro, ela sentou-se de frente para ele, apoiando as mãos nos joelhos. Os olhos estavam firmes, mas por trás deles havia tristeza. Você está tendo um caso com a Isadora? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas foi suficiente para que tudo entre eles desmoronasse. Júlio engoliu em seco, desviou o olhar e passou a mão pelo rosto. Quando voltou os olhos para ela, não havia mais como mentir. Não foi um caso. A gente se beijou. Marina respirou fundo, como se estivesse tentando controlar o coração. O mundo girava mais devagar naquele instante. Quando? Há uma semana. Na noite em que você ficou na reunião até mais tarde. Eu não planejei isso, Marina. Eu juro. Aconteceu. E depois disso eu tentei evitar. Mas não consigo tirar ela da cabeça. Ela fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam silenciosas. E você me ama ainda? A pergunta cortou como navalha. Júlio ficou sem resposta. Marina sorriu de forma amarga. Você não precisa dizer. O silêncio já respondeu. Ela se levantou, caminhou até a janela e ficou observando o jardim. O mesmo jardim onde tudo florescera. E agora também tudo morria. Você sabe o que mais me dói, Júlio? Perguntou sem virar-se. Não é o beijo. Não é a traição. É o fato de você ter me deixado sozinha sem nem perceber. De ter se distanciado aos poucos até que eu virasse parte da mobília, invisível, silenciosa. Júlio levantou-se também. Marina, eu não queria te machucar, juro. Eu só...
Eu me perdi. Não, interrompeu ela, virando-se para ele. Você se encontrou em outra pessoa. Isso é bem diferente. Ele tentou se aproximar, tocá-la. Ela recuou. Eu vou sair por uns dias, ficar na casa da minha irmã. Preciso pensar, respirar. Você também precisa entender o que quer da sua vida. Marina, me perdoa. Perdão não é um botão que a gente aperta. É um processo. E o que você fez? Não sei se um dia vou conseguir olhar para você do mesmo jeito. Ela subiu as escadas sem dizer mais nada. Fez uma mala pequena e saiu meia hora depois, deixando Júlio sozinho naquela casa grande e agora fria. Na casa da irmã, Marina chorou tudo o que não chorara na frente de Júlio. Foi acolhida, cuidada, ouvida. Dormiu pouco, mas ao menos sentiu-se segura. Júlio, por sua vez, ficou em casa remoendo a própria culpa. Tentou se ocupar com o trabalho, com tarefas simples, com o silêncio. Mas tudo ao redor gritava, a ausência dela, o cheiro dela nos lençóis, os livros na estante, os porta-retratos espalhados. Na tarde de terça-feira, depois de tanto relutar, decidiu ir até Isadora. Ela atendeu, hesitante. Quando viu Júlio, seu semblante endureceu. O que você está fazendo aqui? Ela descobriu. Isadora arregalou os olhos. O quê? Marina viu uma mensagem sua no meu celular. Eu contei tudo. Sobre o beijo. Sobre o que sinto por você. Isadora fechou os olhos, levou a mão à boca. Parecia em choque. Meu Deus! Ela foi para a casa da irmã. Disse que precisa de um tempo. E você veio aqui fazer o quê, Júlio? Me avisar? Me culpar? Não. Eu vim porque eu não sei mais onde pertenço. Tudo está uma bagunça. E mesmo com tudo isso, mesmo com toda a dor, eu não consigo parar de pensar em você. Ela o encarou, respirando com dificuldade. Júlio, você está machucando duas mulheres, eu incluída. Você acha que isso é amor? Amor é leve. O que estamos vivendo é culpa, desejo e confusão. Então você não sente nada por mim? Ela demorou a responder. Por fim, disse com a voz embargada, sinto, mas não posso viver esse sentimento assim. Não quero ser a amante. Não quero me esconder. Não quero ver uma mulher destruída por minha causa. Eu não sou isso. Júlio deu um passo à frente, mas ela recuou. Vai para casa, Júlio. Cuida da sua dor. E deixa a minha em paz. Ele assentiu devagar e saiu. Pela primeira vez, sentiu que não controlava mais os rumos da própria vida. No fim daquela semana, Marina voltou para casa. Entrou em silêncio, olhou tudo ao redor e sentiu o peito apertar. Nada ali parecia igual. Mas, ao mesmo tempo, tudo ainda era seu. Foi até o quarto. Tomou um banho demorado, vestiu um pijama confortável e deitou-se. Júlio chegou mais tarde. Entrou devagar, parando na porta do quarto. Posso? Pode. Ele se sentou na poltrona ao lado da cama. Eu pensei muito nesses dias e... eu não quero perder você. Marina o olhou nos olhos. Já não havia raiva neles. Apenas tristeza. Eu também pensei. E percebi que o que nos mantinha juntos era o medo da mudança, do vazio. Mas talvez o vazio seja melhor do que viver pela metade. Você quer se separar? Ela suspirou. Eu não sei ainda. Só sei que não posso fingir que nada aconteceu. Eu preciso aprender a me olhar de novo. Sem você, Júlio abaixou a cabeça. Aquela dor era nova. Era mais doída do que a culpa. Era a perda. Se você quiser que eu vá embora, não agora. Mas talvez em breve. Até lá, vamos cuidar um do outro com respeito. É o mínimo que a gente deve a tudo o que já viveu. Ele assentiu. E os dois ficaram ali, em silêncio. Como estranhos que já foram tudo um para o outro. Lá fora, o jardim florescia, mas por dentro, cada um lidava com suas raízes expostas, tentando entender onde se firmar para, quem sabe, renascer. A rotina voltou, mas a vida não. Depois da volta de Marina para casa, a casa se encheu de passos cuidadosos, palavras medidas, gestos evitados. Júlio e ela agora dividiam o mesmo teto, a mesma cama, os mesmos cômodos. Mas estavam distantes como dois continentes, separados por um oceano de mágoas. Marina acordava cedo, tomava seu café sozinha na varanda e saía para longas caminhadas. Passava tardes lendo, organizando coisas antigas, tirando roupas do armário. Não fazia perguntas.
Não cobrava, não gritava. Sua dor era serena, como quem sangra por dentro, mas mantém a cabeça erguida. Júlio, por sua vez, mergulhou em silêncio. Não insistia em conversar, pois sabia que palavras já não bastavam. Tentava mostrar presença nos pequenos gestos, preparar o café, cuidar da louça, oferecer uma carona. Mas Marina respondia com gentileza, não com afeto. E isso doía mais do que qualquer briga. Numa tarde de quarta-feira, Marina decidiu visitar um centro de meditação e yoga, indicado por sua irmã. O espaço era simples, rodeado por bambus, com chão de madeira e cheiro de incenso. Lá sentou-se entre desconhecidos e, pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos sem pensar em mais ninguém além de si mesma. Naquela hora, entendeu algo importante. Ela precisava se reencontrar. Não como esposa, como dona de casa, como cuidadora de uma vida construída a dois, mas como mulher, como ser inteiro. Na semana seguinte, começou a frequentar aulas de cerâmica. Inscreveu-se num clube de leitura. Reviu antigas amigas. Aos poucos, foi deixando de ser sombra da própria história. Júlio percebia isso com um nó na garganta. Vê-la assim, mais leve, mais viva, e ao mesmo tempo mais longe dele, era doloroso. Mas também o fazia repensar suas escolhas. Durante muito tempo, ele se justificou dizendo que se perdera por causa da rotina, que o desejo por Isadora era uma faísca de algo novo, algo que faltava. Mas agora, vendo Marina florescer, entendia que o que faltava era dentro dele, e talvez sempre tivesse sido. Quanto a Isadora, desde a última conversa, não houve mais contato. Júlio respeitou o silêncio. Entendia que insistir seria injusto, mas isso não impedia a saudade. Às vezes, dirigia até perto da casa dela e estacionava longe, só para ver as luzes acesas, o jardim bem cuidado, a silhueta dela passando pela janela. Nunca teve coragem de tocar a campainha. Certa noite, voltou para casa após uma dessas idas. Marina estava na sala, assistindo a um documentário. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada. Por alguns minutos, compartilharam o mesmo sofá, o mesmo silêncio. Ela é bonita, disse Marina, sem tirar os olhos da tela. Júlio congelou. Isadora, completou ela. Tem uma energia bonita. Eu vi desde o começo. Só não imaginei que você também veria. Marina, calma. Não precisa se explicar. Eu só quero entender. Ela valeu a pena? Júlio hesitou, então respondeu com honestidade. Eu não sei. O que senti por ela foi real, mas me destruiu por dentro. Porque ver você sofrendo me fez perceber tudo o que estava perdendo. E talvez eu tenha me apaixonado pela ideia de uma nova versão de mim mesmo, não por ela de verdade. Ela, enfim, olhou para ele. Sabe o que me dói mais? É que você podia ter se apaixonado por mim de novo. Se quisesse. Os olhos de Júlio se encheram d'água, mas ele não chorou. Apenas assentiu. Eu sei. E me arrependo de não ter tentado. No final daquela semana, Marina foi visitar os pais no interior. Disse que precisava de uns dias de distância. Júlio entendeu e não insistiu. Nos dias que se seguiram, a solidão pesou. Sem Marina, a casa parecia vazia. O jardim, que antes fora símbolo de renovação, agora era lembrança de dor. Numa dessas tardes, Júlio encontrou um caderno de desenhos de Marina guardado no fundo do armário do escritório. Eram esboços antigos, feitos durante o começo do casamento. Havia ali rabiscos de flores, retratos de Júlio dormindo, desenhos de mãos entrelaçadas, de jantares à luz de velas, de viagens que nunca chegaram a fazer. Folhear aquilo foi como revisitar um tempo esquecido e perceber o quanto deixaram de cuidar do amor. Na sexta-feira, Júlio não aguentou e mandou uma mensagem para Isadora. Espero que você esteja bem. Só queria agradecer por ter me feito olhar para dentro. Espero que esteja em paz. Ela respondeu no dia seguinte. Obrigada. Desejo o mesmo para você. Cuide da Marina. Ela é uma mulher incrível. E assim se despediram. Sem reencontro, sem promessas. Quando Marina voltou, algo nela estava diferente. Não havia mais raiva nem tristeza. Havia aceitação.
Maturidade. Ela tinha os pés no chão e o coração em reconstrução. Eu decidi, disse ela, numa tarde de domingo. Não vou continuar esse casamento. Júlio não disse nada. Apenas baixou os olhos. Eu ainda te respeito. E talvez sempre te ame, de alguma forma. Mas nós deixamos de ser um casal faz tempo. Só agora tive coragem de enxergar. Eu entendo, murmurou ele. E mereço isso. Ela segurou a mão dele com delicadeza. Você também merece se perdoar. Mas antes precisa aprender a se conhecer. Ele a olhou, os olhos marejados. Vai ser difícil viver sem você. Vai, ela respondeu. Mas mais difícil é viver ao lado de alguém que já não nos vê com amor. E assim, com carinho e verdade, encerraram o ciclo. Nos meses que se seguiram, Júlio mudou-se para um apartamento pequeno. Marina permaneceu na casa, no jardim que agora cuidava sozinha. Plantou novas flores, podou galhos, rearranjou os espaços. Não havia raiva no que restou entre eles. Apenas o silêncio maduro do que foi amor e virou aprendizado. E embora os caminhos tivessem se separado, cada um, à sua maneira, começou a florescer por conta própria. Porque, às vezes, é preciso deixar ir, para, enfim, florescer em si mesmo. A casa parecia outra. Desde que Júlio saíra definitivamente, o ar ali mudara. Era como se cada parede tivesse exalado o peso dos silêncios e das dores antigas, dando espaço para algo novo. Leveza. Marina sentia, pouco a pouco, que a casa agora a representava. Não apenas o espaço, mas a essência. Cada móvel rearranjado, cada novo vaso, cada pequeno toque era reflexo de uma mulher em reconstrução. O jardim, antes palco da traição, agora era seu refúgio. Cuidar dele se tornara ritual e remédio. Em cada rega, em cada poda, ela sentia que também cuidava de si. E como a natureza, percebia que curar-se era processo lento, mas certeiro. Algumas folhas cairiam, outras flores viriam. Em uma tarde de sábado, Marina foi até uma feira de artesanato que acontecia no centro da cidade. Estava mais vaidosa, mais vibrante. Usava um vestido florido e um sorriso leve. Passeava entre as barracas quando parou diante de um estande de esculturas em argila. Eram delicadas, suaves, expressivas. Ficou encantada. Você tem um olhar apurado, disse o homem por trás da banca, um sujeito de olhos verdes. Cabelos grisalhos e um avental manchado de barro. Seu trabalho é belíssimo, respondeu ela, tocando levemente uma peça em formato de pássaro. Gosta de trabalhar com arte? Tenho feito cerâmica. Estou aprendendo. Então vai gostar do nosso grupo. A gente se reúne aos sábados num ateliê aqui perto. Quer conhecer? Ela hesitou por um segundo. Depois sorriu. Por que não? Naquela mesma noite, Júlio jantava sozinho no apartamento novo. Pequeno, silencioso, funcional. Tinha vendido o carro antigo, doado roupas, jogado fora papéis que já não faziam sentido. Estava tentando recomeçar, mas o vazio que ficava após as noites era difícil de ignorar. Não havia Isadora, não havia Marina. Só ele e a lembrança do que perdera. Volta e meia sonhava com o passado. Com jantares em família, com risos espontâneos, com os olhos de Marina brilhando quando falava de planos. E acordava sufocado, não por arrependimento apenas, mas por ter demorado tanto para perceber o valor da mulher que sempre esteve ali. Pensava em procurá-la. Às vezes escrevia mensagens e apagava. Queria dizer que torcia por ela, que a respeitava, que a amava de um jeito novo, mas sabia que não tinha o direito de atrapalhar sua paz. O ateliê era um galpão iluminado por luz natural, com mesas espalhadas e ferramentas simples. Quando Marina entrou pela primeira vez, sentiu-se acolhida. Ali, ninguém sabia de seu passado. Ninguém a olhava como esposa traída, como mulher ferida. Era só Marina, artista, aprendiz, alma em construção. O nome do escultor era Rafael. Gentil, atento, engraçado. Tinha uma filha adolescente e era divorciado há alguns anos. Com ele, Marina conversava sobre arte, viagens, livros. Riam fácil. E aos poucos, a presença dele se tornava confortável, como um café quente num dia frio. Você tem mãos sensíveis, comentou ele certo dia. Isso diz muito sobre você. Ela sorriu tímida.
Eu nunca me vi assim. Sempre me achei prática demais, racional demais. Talvez você só tenha vivido com pressa. Agora está aprendendo a se escutar. Marina olhou para ele, surpresa com a profundidade da observação. Era verdade. Pela primeira vez em anos, ela estava escutando a si mesma e gostando do que ouvia. Júlio, por outro lado, havia voltado à terapia. Conversava com o psicólogo sobre seus impulsos, suas inseguranças, seus arrependimentos. Tentava entender por que buscara fora aquilo que estava, de certa forma, dentro dele mesmo. Por que escolhera o caminho do desejo ao invés do afeto que sempre teve? Você acha que ama a Marina? Perguntou o terapeuta numa das sessões. Amo, mas de um jeito diferente. Não sei se é amor que deseja. Talvez seja amor que respeita. Que admira, que reconhece a dor que causou. E você consegue se perdoar? Júlio ficou em silêncio. Depois disse, estou tentando. Mas dói ver alguém florescer depois de você ser a poda mais dura que ela enfrentou. Em uma manhã ensolarada, Marina caminhava pela feira novamente, como fizera semanas antes. Parou numa barraca de livros usados e folheava um exemplar antigo de Clarice Lispector, quando ouviu uma voz conhecida. Marina, era Júlio, ela virou-se. Ele estava mais magro, com uma barba leve, vestindo uma camisa simples e calça jeans. Os olhos carregavam uma ternura contida. Oi, disse ela com um sorriso gentil. Não esperava te ver aqui. Também não. Por um segundo, ficaram apenas se olhando. Havia ali um silêncio confortável, diferente de antes. Você está bem? Perguntou ele. Estou. Melhor do que estive em muito tempo. E você? Me reconstruindo. Lentamente, ela assentiu. Fico feliz por isso. Ele hesitou, então disse. Marina, eu sei que já te disse coisas antes, mas queria repetir. Obrigado por tudo. Por quem você foi na minha vida. E por ter me mostrado o que é amor de verdade. Marina sorriu. Dessa vez com os olhos. E eu agradeço por ter me ensinado o que é amor próprio. Foi através da sua ausência que aprendi a me enxergar. Os dois se despediram com um abraço. Sem promessas, sem reaproximações forçadas. Apenas um reconhecimento mútuo da importância que tiveram na jornada um do outro. Na semana seguinte, Rafael convidou Marina para um café depois da aula de cerâmica. Sentaram-se num bistrô discreto, riram, falaram sobre a vida. Você tem medo de amar de novo? Perguntou ele. Ela olhou para a xícara em suas mãos. Depois respondeu com calma. Tenho, mas também tenho vontade. Só não quero mais me perder por ninguém. Quero alguém que me acompanhe, não que me apague. Acho que você tem luz demais para ser apagada, disse Rafael, tocando levemente a mão dela, e naquele instante, Marina sentiu algo diferente. Não era paixão, nem euforia. Era paz, e talvez fosse exatamente disso que ela precisava para recomeçar. As manhãs de Marina tornaram-se mais leves. O aroma do café coado, o som dos passarinhos no jardim, a luz do sol filtrando pelas cortinas, tudo parecia novo, embora sempre tivesse estado ali. Era como se, finalmente, ela conseguisse perceber a beleza das pequenas coisas. Coisas que antes passavam despercebidas, enquanto ela corria tentando manter um casamento de pé. Agora, não corria mais. Caminhava em seu próprio ritmo. Na segunda-feira, Rafael passou para buscá-la no portão. Marina hesitou em convidá-lo para entrar. Ainda era cedo demais para misturar aquele novo sentimento com o espaço que ainda guardava memórias de Júlio. Mas o sorriso de Rafael era acolhedor, e a leveza da conversa entre os dois tornava qualquer cenário mais seguro. Está linda, disse ele. Enquanto abria a porta do carro, ela agradeceu com um sorriso tímido. Ainda era estranho receber elogios. Não por falta de autoestima, mas porque pela primeira vez eles vinham sem expectativa ou cobrança. O passeio foi tranquilo. Caminharam por uma trilha leve em um parque ecológico e depois sentaram-se à beira de um pequeno lago. Rafael contou sobre sua filha, sobre os desafios da paternidade solo, sobre como a argila o salvou da depressão pós-divórcio. Moldar barro é como moldar sentimentos, disse ele.
Às vezes precisa quebrar tudo e recomeçar do zero. Eu sei exatamente o que é isso, respondeu Marina. Ele a olhou com cuidado, como quem respeita cicatrizes. E naquele silêncio surgiu uma intimidade que dispensava pressa. Júlio, por sua vez, encontrava-se em uma fase de transformação. Começara a dar aulas de paisagismo em oficinas comunitárias. Descobrira que ensinar o que aprendera ao longo dos anos o reconectava com algo que havia deixado para trás, o prazer genuíno pelo que fazia. No último sábado, um de seus alunos, um senhor de 70 anos que plantava em garrafas PET, disse algo que ficou em sua cabeça. A gente tem que plantar onde o coração pede, mas colher com paciência, senão estraga o fruto. Júlio voltou para casa refletindo. Pensava em Marina, claro, em como ela havia sido seu maior jardim. Ele, por descuido, não soube regar, mas agora entendia que não se tratava mais de reconquistar. Se tratava de honrar o que foi, respeitar o que é e plantar o que ainda pode ser em outro terreno. Marina e Rafael começaram a se ver com frequência, sem rótulos, sem promessas. Ele a levava a exposições, ela o levava ao jardim. E aos poucos, entre o barro das esculturas e o verde das plantas, construíam algo mais bonito que qualquer plano. Uma companhia sincera. Numa dessas noites, Marina o convidou para um vinho em casa. Sentaram-se no jardim, sob as luzes suaves que ela mesma instalara. "Sabe o que mais gosto em você?" perguntou Rafael. "O quê?" "Você não tem pressa, e isso é raro hoje em dia." Marina riu. "Tive pressa por muito tempo. Pressa de ser a esposa perfeita, de manter a casa perfeita, de parecer feliz. Agora só quero viver devagar, de um jeito que eu consiga sentir." Rafael a observou em silêncio. Então segurou sua mão. E pela primeira vez, Marina não comparou aquele toque com o de Júlio. Não porque tivesse esquecido o passado, mas porque o presente estava se tornando mais importante. Enquanto isso, Júlio recebia a visita de Marina para tratar da venda de um imóvel em comum. Era a primeira vez que ela entrava em seu novo apartamento. "É simples, mas me sinto em casa aqui", disse ele, oferecendo café. "Gosto, tem sua cara." Minimalista, mas aconchegante, conversaram com leveza. Falaram sobre burocracias, dividiram memórias. Quando o assunto terminou, o silêncio pairou entre eles. Mas agora era um silêncio de paz, não de mágoa. "Vi você com aquele escultor." "Rafael, não é?" comentou Júlio. "Sim, estamos nos conhecendo", ele assentiu com um sorriso sincero. "Ele parece ser um bom homem." Marina retribuiu o sorriso. "E você?" "Está bem. Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou me tornando alguém que eu gostaria de conhecer." Ela se emocionou com a resposta, porque, apesar de tudo, ainda torcia por ele. Júlio, então, levantou-se, foi até uma estante e entregou a ela um envelope. "Encontrei isso outro dia. São cartas antigas, cartas que eu escrevia e nunca te entreguei. Tem coisas bonitas, outras nem tanto. Mas são verdadeiras." Marina pegou o envelope com cuidado. "Obrigada." Naquela noite, deitada na cama, Marina leu as cartas. Algumas a fizeram rir, outras a fizeram chorar. Mas em todas havia amor. Um amor que existiu, que foi real, mas que já não era mais o dela. Ao terminar, guardou o envelope numa caixa de madeira. E pela primeira vez, sentiu que podia virar a página sem peso. Dias depois, Marina e Rafael viajaram juntos para uma cidadezinha do interior. Passaram o fim de semana em uma pousada rústica, rodeada de natureza. Caminharam, dançaram numa festa local. E na última noite, sob um céu estrelado, ele a beijou com delicadeza. Foi um beijo diferente, sem urgência, sem medo. Um beijo que selava um novo começo, não como substituição do que passou, mas como nova possibilidade. "Você está pronta para amar de novo?" perguntou ele. "Estou pronta para me amar. E se o amor vier junto, que seja bem-vindo." Em uma aula de cerâmica, Marina moldava uma escultura de uma mulher sentada entre flores. Rafael se aproximou por trás e observou em silêncio. Era um retrato dela, sereno, forte, enraizado. "Essa mulher é você?" perguntou ele.
é quem estou tentando ser. E naquele instante ele soube que não havia pressa. Ela florescia no próprio tempo. Enquanto isso, Júlio sorria ao ver seus alunos colhendo os primeiros tomates em um projeto de hortas urbanas. Um menino de 9 anos gritou: "Olha, professor, nasceu!" Júlio sorriu, os olhos marejados. Porque ali, naquele simples broto, ele entendeu que mesmo os que erram podem plantar coisas boas no futuro, e que há vida e beleza depois das despedidas. O outono chegou com um vento mais suave e um céu menos azul, mas Marina o recebeu com a alma em flor. As folhas que caíam do ipê amarelo no jardim não traziam tristeza, eram um lembrete da beleza do ciclo natural das coisas. A queda era também renascimento. E ela agora entendia que a vida era isso, deixar ir para permitir que algo novo brotasse. Era uma manhã de domingo, quando acordou mais cedo do que de costume. Rafael dormia ao seu lado, o braço solto sobre a cintura dela, o rosto sereno. Marina o observou com carinho. Não era paixão avassaladora. Era mais que isso. Era presença. Era calma. Era uma escolha leve e madura, feita dia após dia. Levantou-se, fez café e caminhou até o jardim. As lavandas estavam mais cheias. Os jasmins abriam lentamente sob o sol morno. Ali, sozinha por alguns minutos, ela respirou fundo e sentiu uma paz que jamais pensou que voltaria a experimentar. "Esse jardim está cada dia mais bonito", disse Rafael, surgindo atrás dela, ainda sonolento, e pensar que ele quase foi o fim de tudo, agora é o seu recomeço. Ela sorriu. "Você acha que a gente é para sempre?" Rafael a abraçou por trás, beijou sua nuca com carinho. "Eu acho que o amor não precisa ser eterno para ser verdadeiro. Se durar, ótimo. Se não durar, que seja pleno enquanto existir." Júlio, naquele mesmo domingo, caminhava por uma trilha ecológica com um grupo de jovens que participavam do projeto social que ele coordenava. Estava diferente, mais tranquilo. O rosto bronzeado, o corpo mais leve, a mente mais focada no presente. Após meses de silêncio, ele e Marina mantinham um contato eventual, respeitoso. Haviam combinado de não serem amigos forçados, mas também de não apagarem a história que viveram. Era um pacto silencioso de maturidade. Na trilha, um dos jovens, chamado Murilo, de 15 anos, perguntou: "Professor, você já amou alguém e perdeu?" Júlio sorriu, olhando para as folhas caídas no caminho. "Já. E foi uma das melhores coisas que me aconteceram." Murilo riu sem entender. "Ué, mas perder é ruim, não é?" "Nem sempre. Às vezes, a gente precisa perder para se encontrar." Naquela mesma semana, Marina recebeu uma carta pelos correios. Era de Júlio. "Marina, hoje eu vi um pé de alecrim florescer e pensei em você. Não porque você ainda seja meu amor. Isso eu já deixei no passado com carinho, mas porque você floresce mesmo nos solos mais difíceis. Eu queria que você soubesse que torço por você, que admiro quem você se tornou. E que te agradeço. Pelo amor, pela dor e, acima de tudo, pela liberdade que veio depois. Com carinho, Júlio." Marina leu a carta sentada no jardim. Depois dobrou o papel com cuidado e guardou entre as páginas de um livro de poesia. Chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Algumas semanas depois, Marina organizou uma pequena exposição de suas esculturas no ateliê onde fazia aula. Rafael incentivou desde o início, mas a ideia foi dela. Queria mostrar sua jornada por meio da arte. Mostrar que havia dor, sim, mas também cura. Que as mãos que antes apenas cuidavam de uma casa, agora criavam formas e histórias. A exposição se chamava Raízes. Entre os convidados estavam amigos, alunos de Rafael, vizinhos, e também, discretamente, como quem não queria interferir, Júlio. Ele observou as peças em silêncio. Havia uma escultura que chamava a atenção. Uma mulher em pé, com os pés fundidos em raízes e os braços abertos como galhos. Força e liberdade juntas. Júlio entendeu ali que aquele era o retrato de Marina, e que ela já era outra mulher. Não mais a que ele conheceu, nem a que ele magoou.
Era alguém que floresceu depois da dor. Marina o viu de longe e acenou. Ele respondeu com um sorriso. Não se falaram, mas não precisavam. O amor que haviam partilhado agora era respeito, era paz. Naquela noite, Marina e Rafael brindaram sob o céu aberto no quintal de casa. Sabe o que eu mais admiro em você? Disse ele. Não. O quê? Que você não se fecha para o amor, mesmo depois de tudo. Ela sorriu, olhando o céu. Não fecho porque entendi que o amor não é o outro. Sou eu inteira. O que o outro me oferece é companhia, não preenchimento. Isso muda tudo. Ele a beijou com calma. Depois, brindaram com vinho branco e música suave ao fundo. Meses depois, Júlio viajou sozinho para o sul do país. Passou uma temporada em uma fazenda de permacultura, onde ajudava a plantar, a cuidar de hortas e a ensinar o que sabia sobre paisagismo. Descobriu uma tranquilidade nova na vida simples. Em uma das noites, sentado ao redor da fogueira com outros voluntários, alguém perguntou: "Você já amou de verdade?" E ele respondeu: "Já, e perdi. Mas não mudaria nada. Foi ali que eu aprendi quem eu sou." Marina continuou esculpindo. Começou a dar aulas de arte para mulheres que saíam de relacionamentos abusivos. Contava sua história de forma sutil, através de imagens, de formas, de barro. Certa vez, uma jovem lhe disse: "Você me dá esperança." E Marina respondeu: "A gente nunca se quebra por completo. Sempre sobra uma parte onde a gente pode se replantar." No fim do ano, Marina escreveu uma carta, mas não enviou. Era para Júlio. Júlio, hoje eu percebo que a vida não quis nos manter juntos, mas também não quis que nos destruíssemos. A vida quis que a gente crescesse. Você me ensinou a olhar para o que estava faltando. E eu soube, enfim, plantar o que me completava. Obrigada por ter me deixado partir. E por ter partido também. Fique bem, onde quer que esteja. Com carinho, Marina. Ela queimou a carta no jardim como um ritual simbólico. As cinzas caíram entre as flores. E ela sorriu, porque sabia que dali algo novo nasceria.